Nós vamos falar hoje sobre o tribalismo na igreja. É o sermão que eu trago aqui para os irmãos. E eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias. Abram mesmo a Bíblia, irmãos, porque nós hoje vamos mesmo mergulhar nas Escrituras. Abram as vossas Bíblias. Abram a Bíblia em Mateus 12, versículo 30. O livro de Mateus 12, versículo 30. Quero que os irmãos abram mesmo a Bíblia. Eu não estou ouvindo o barulho das Bíblias, irmão. Abram as Bíblias. Mateus 12, versículo 30. Diz assim: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Jesus estava dizendo essas palavras. E nós vamos fazer hoje um estudo bíblico a respeito desse texto de Mateus 12, versículo 30. Portanto, eu convido os irmãos a curvarem os seus rostos para orarmos ao Senhor. Querido Deus, soberano Criador dos céus e da terra, Senhor, a Tua palavra está aberta. Há um conflito eminente entre as forças satânicas e as forças do bem. O inimigo está tentando lutar a todo custo para extraviar a mente dos irmãos e perverter a mensagem. Mas há um poder dos céus que o Senhor derrama. Esse poder dá-nos libertação e discernimento. Eu suplico, Senhor, a Tua presença, repreendendo todas as forças satânicas nesse local. Que a Tua palavra prevaleça. Usa-me, Senhor, como nunca antes o Senhor usou, para a ministração da Tua palavra. E ao sairmos daqui, Senhor, liberta-nos de todo o preconceito do mal e leva-nos à compreensão plena da Tua palavra. E ao terminarmos esse culto, não só possamos ter o encontro contigo, mas a transformação e a certeza da promessa da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus 12, versículo 38 diz assim: e então alguns dos escribas e dos fariseus responderam, dizendo: Mestre, queremos ver um sinal. Mostra-nos um sinal. Os fariseus suplicaram isso a Jesus: mostra-nos um sinal. Jesus olha para os fariseus e diz assim: não vos será dado nenhum sinal. Em outras palavras, não vos será demonstrado nenhum sinal, senão do incidente do profeta Jonas. O que aconteceu com o profeta Jonas? É isso que nós vamos entender aqui. Vai um pouquinho para o livro de Lucas. Vai abrindo aí a tua Bíblia. Vai para Lucas. Lucas 9. Abre aí o livro de Lucas 9. Lucas 9, versículo 49. Lucas 9, versículo 49. Lucas 9, versículo 49. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios, só que nós percebemos que ele não é um de nós, e nós o repreendemos por aquilo que ele estava fazendo. E Jesus olhou para aquele jovem, para os discípulos, com um olhar de compaixão. Sabe, você não está entendendo essa mensagem? Certa vez eu peguei o meu material evangelístico e eu estava fazendo uma visita para os irmãos que nunca mais haviam pisado na igreja, para os irmãos que há anos já não haviam mais, desistiram da própria igreja. E dentro dessas visitas, eu cheguei à casa de uma jovem. Essa jovem, ela era do sul, e a igreja que ela pertencia era a igreja do norte, era especificamente a igreja dos Malanjinhos, e onde professava-se mais a língua do norte. E eu visitei essa irmã, e a mãe, eu perguntei à mãe: eu vim falar com a fulana,
Ela disse, ela está aí dentro. Eu disse, ela nunca mais pisou a igreja. E a mãe disse, seguramente, o irmão não sabe o que ela tem vivido. Segura-te ali e retenha o texto que nós lemos aqui. Lucas 9, versículo 49. Disse-lhe João, mestre, vimos um homem expulsando demônios e nós o repreendemos porque ele não é um de nós. Foi isso que o discípulo diz. E eu cheguei àquela jovem e com um ar de alegria saudei ela sorrindo para mim e eu disse, irmã, por que a irmã há muitos anos nunca mais pisou na igreja? E ela com um ar muito triste, um semblante pesado, ela com um rosto triste, ela disse assim para mim, eu não aguentei. Eu vou vos contar a história dessa irmã. Essa irmã havia saído, ela vivia uma vida dissoluta, ela levava uma vida de prostituição. A família toda não era adventista do sétimo dia, ela vivia uma vida dissoluta. E nesse incidente da vida, ela encontrou-se com o Evangelho impactou a sua vida, e ela decidiu tomar decisão, porque não foi a vontade dela de pisar a igreja. Ela estava andando com algumas amigas e uma delas disse assim, olha, você nunca me deu nada, eu gostaria de convidar você a assistir uma conferência bíblica. Você vai gostar. E ela foi para aquela semana de conferência, ela sentiu-se impactada com o poder da mensagem. E é este o poder da mensagem, resgatar almas perdidas. E ela sentiu-se impactada com aquela mensagem. E no final do culto ela veio ter conosco e ela disse assim, olha, eu tenho vergonha de mim mesma, porque eu quando olho para mim, eu sinto nojo. E ela contou-me o seu testemunho. E durante o testemunho que ela contou, ela durante a semana foi frequentando a conferência bíblica. No final das conferências ela tinha sido batizada. E ela entrou para a igreja. Era uma jovem cheia de energia. A energia dela era contagiante. Então, quando você descobre o primeiro amor, você tem vontade de dizer ao mundo que eu estou apaixonado. Você não oculta aquilo, porque você está sentindo no âmago o amor. Ela sentia aquilo, era fervente. Quando ela entrava para a igreja, via-se alegria naquela irmã. Mas só que o grande problema é que a igreja, quando entrava uma irmã, um irmão novo na igreja, depois de algumas semanas, os irmãos vinham pesquisar a vida daquele irmão que entrou na igreja. Quem ele é? Qual é o contexto dele? O que ele faz? A irmã vem de uma família de bêbados, a irmã é mentirosa, o irmão é assim, o irmão é ciclano. Já temos na mão o problema do irmão. Como já temos na mão o problema do irmão, agora vamos começar a fazer onda e tempestade na vida do irmão. Uma igreja totalmente problemática. E então, essa irmã estava ali cantando alegre, e ela sentia energia, e a energia dela era contagiante. Você já entrou numa igreja onde a diaconisa sente que o pregador está a transpirar. Ela é tão movida pela missão que ela vem e coloca guardanapo. Mesmo vendo que o pregador não está bebendo água, ela já... Há diaconisas muito lentas. Você leva muito tempo para conseguir se ajustar ao ritmo da dinâmica das coisas. Não era aquele caso. Aquela irmã era tão alegre que ela fazia as coisas, o trabalho do Senhor com zelo e amor. E os irmãos viram aquilo. O ancião viu aquilo. No momento da nomeação, os anciãos decidiram, vamos dar cargo nessa irmã. E deram cargo nessa irmã. A irmã começou a se entregar no ministério. Ela começou a trabalhar. E de repente, ela começou a ouvir alguns comentários. Os comentários não param, meu irmão. Os comentários não param. E ela começou a ouvir alguns comentários. E os comentários que ela ouvia era relativamente à sua vida, mas a sua vida passada. É dinâmica. Aquela irmã fazia prostituição. Era do gay. Ela ouviu aquilo. E aquilo matou psicologicamente a fé daquela irmã.
até um ponto que ela já não teve resistência espiritual. Eu falo isso como obreiro, e eu venho aqui porque sou missionário. Eu trabalho servindo ao Senhor, como muitos dos irmãos aqui fazem. Eu coloco a minha pasta e saio no campo para evangelizar. Irmãos, vocês não sabem o trabalho que dá trazer alguém aqui na igreja. E você, quando faz alguma coisa para tirar alguém aqui da igreja, você está trabalhando. Eu vou te dizer, existem muitas pessoas na igreja vestindo em trajes bonitas, clamando o nome do Senhor, mas eles vestiram roupa de Satanás e estão servindo ao Senhor. O seu trabalho é desestabilizar, causar desarmonia na igreja. Quando eles vejam que o corpo está enfermo, eles ficam felizes. E aquela irmã não aguentou ficar na igreja, porque os comentários eram muitos. Ela caiu em si e disse assim: bem, se o mundo estava mal e eu decidi sair do mundo e vir para a igreja, e a igreja está pior, o que eu vou fazer aqui? Ela saiu da igreja porque não teve apoio emocional. Sabe, ela voltou para o mundo e ela voltou a se prostituir. Foi um ato muito triste. Eu acho que você não está entendendo a mensagem. Abra a tua Bíblia no livro de Números. Vai para Números. A propósito, nós temos aqui na igreja hoje uma presença especial, que é da esposa do pastor, o qual nós temos muito apreço e consideração. Feliz sábado, mamãe. Que Deus abençoe. Ok. Vamos abrir o livro de Números 12, versículo 2. Número 12, versículo 1 a 2. Diz assim: ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que este tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. Leia esse texto até o fim. Essa esposa de Moisés não era uma judia, não fazia parte da tribo de Israel, era uma estrangeira. Ela não conhecia os costumes do povo de Israel. Essa mulher que Deus manda não foi a vontade de Moisés. Foi Deus que manda Moisés casar com essa mulher. Eu vou explicar por quê. Essa mulher, ele tinha um traço de caráter muito amável. Essa mulher tinha um espírito abnegável. Era uma mulher que facilitava o trabalho de Moisés na missão. Quando Moisés decide ir ter com Faraó, ela discute com Moisés para acompanhar Moisés. E Moisés recebeu uma orientação de Deus e ela não pudesse ir com Moisés. Sabem por quê, irmãos? Por causa do traço que ela tinha. Ela era flexível. Situações muito duras, ela derramava lágrimas e chorava. Ela iria se confrontar com o problema dos judeus, ela não iria aguentar. E Moisés, Deus permite que ela não vá. Porque no incidente mais à frente, o sogro de Moisés leva toda a família ao encontro de Moisés, lá no deserto. Mas esse não é o contexto. O contexto aqui é que Miriam, a irmã de Moisés, e Arão vão ter com Moisés. Moisés, nós temos aqui uma preocupação. A tua esposa, ela não é judia. Ela não professa a mesma língua que nós. Ela não tem os nossos costumes. Ela não sabe dos 10 mandamentos. Ela não sabe da mensagem presente. Ela não sabe de nada. Como é que nós vamos dar cargo nessa mulher? Sabe? Moisés era um líder. Naquele tempo, as mulheres e as crianças não eram contadas. Quando você pega o livro de Êxodo e relata a história do povo de Israel que saiu da terra da escravidão, as mulheres e as crianças não eram contadas devido àquele contexto tradicional que se vivia ali. Mas observando bem a hierarquia de funcionalidade, se Moisés tivesse que exercer uma administração no povo, a mulher de Moisés teria o papel de conselheira. Mamãe, quantas vezes a mamãe parou para aconselhar as mulheres na igreja? Muitas.
Ela pode responder. Ela disse, as irmãs podem responder? Muitas vezes. Se Moisés, com esta mulher, a mulher em alguns momentos tinha que parar para aconselhar as mulheres judias. E viram aí um grande problema. Ela não é uma de nós. Ela não fala a nossa língua. Ela não conhece os nossos problemas. Você não está entendendo essa mensagem. A questão aqui era o tribalismo contra a própria liderança. Eu fui em uma igreja. Eu estava pregando o mesmo sermão. No final do sermão, o ancião da igreja disse assim: vamos almoçar em casa. E fomos. Ele contou-me a situação que ele estava passando. O ancião era de uma outra província. E ele estava lá na igreja. Era um adventista, zeloso com as causas do Senhor. Chegaram as nomeações. Ele foi eleito como ancião da igreja. Os irmãos se reuniram no cantinho e começaram a comentar novamente, mas contra a liderança da igreja. Esse irmão que chegou agora, veio transferido de tal, já é ancião da igreja. Já me colocaram mesmo como ancião da igreja. Nós que estamos aqui há muito tempo. Ele nem conhece a nossa língua, não sabe nada de nós. E eles atacaram a liderança da igreja. Só que há um incidente aqui. Continua lendo. Enquanto eles falavam com Moisés, Deus ouviu o que eles estavam falando. E Deus chama Miriam, chama Arão e chama Moisés. Vamos lá para fora, vamos conversar. E Deus conversa e fala com Miriam e Arão. Se no vosso meio existisse alguém que eu, Deus, pudesse me comunicar com ele, eu faria conhecido essa pessoa. Se no meio de todos tivesse um profeta, eu faria conhecer essa pessoa. Não tenha sido assim com Moisés. Os irmãos sabem qual foi o desfecho dessa história com Miriam e Arão? Sabem? O que aconteceu com Miriam? O que? A lepra do pecado. Quando nós estamos a atacar a liderança da igreja. Então, a mamãe tem uma filha. Ela sabe que a filha não é muito bem assim nos carris. Ela tem, no bairro ela sabe que a filha envolve-se sexualmente. Como dizem, chafariz, água da pau para todos, ela distribui. E no entanto, a mãe já conversou tanto com essa menina, mas a menina não aceita. Não aceita entrar dentro dos carris. Mas por ironia da vida, surge alguém de Benguela e entra para a igreja. Só que este alguém não conhece a realidade da menina. E este alguém se apaixona com a menina. E pega em namoro a menina e casa com a menina. A mãe no altar naquele dia, ela se enche de alegria. Como Deus tem sido misericordioso com a nossa família. Fulano agora coloquei ela no altar. 6 meses depois, o filho dessa irmã também decide casar. Só que ela vai pegar a melhor amiga da sua própria irmã, na qual eles viviam juntos a mesma situação. No dia da apresentação, a mãe olha para a menina e diz assim: João, é mesmo essa que você foi procurar? É mesmo essa? Você já não viu ninguém ali para ir procurar? É mesmo essa aqui? Não, vamos chamar. Um mundo diz: afina. Vamos procurar lá, vamos chamar os tios, vamos reunir aqui para conversar. Por que você foi procurar mesmo essa? Sabe, irmãos, é a tristeza a nossa realidade. Sabe, nós queremos paz para nós, mas para os outros, guerra. Então, quando um ancião que é nomeado aqui para trabalhar, só porque ele não faz parte do norte e do sul, nós destruímos o ministério. A igreja é dividida ao meio. Quem que está pregando? Eu, irmão fulano, eu não vou lá. Vou ficar em casa mesmo para lhe ver. Vamos lá lhe ver mesmo para se achar. Esse é o espírito que nós temos. Tal como Jonas. O pecado de Jonas. Graça para mim, inferno para os outros. Perdão para mim, juízo e sentença para os outros. Essa é a
nossa triste realidade, irmão. E essa é a situação que estava-se a viver aqui, dentro do contexto de Israel. Quando as pessoas começaram a levar o tribalismo dentro da própria igreja e, enfim, dentro da própria liderança da igreja. A igreja ficou vazia. Nós evangelizamos tanto, fizemos tanta campanha de evangelização, enchemos a igreja fica cheia, mas os nossos afazeres dentro da própria igreja têm matado espiritualmente as ovelhas que entram para a igreja. Eu abri um texto da irmã Ellen White. Ela dizia assim: existem movimentos de pessoas fora da igreja que Deus está lhes preparando e Deus não lhes coloca dentro da nossa igreja no momento atual, porque os nossos hábitos e costumes iriam matar espiritualmente essas pessoas. Então Deus lhes preserva lá, para que no momento final eles sejam trazidos para a igreja. E o que é que eles vão fazer na igreja? Sabe o que é que eles vão fazer na igreja? O trabalho que nós iríamos fazer no tempo final, o alto clamor. Você está se preocupando com isso? Não. Você vai entender até onde queremos levar. Vamos para o livro de Mateus. Vai lá para o livro de Mateus. Vai para o livro de Mateus. O livro de Mateus 21. Livro de Mateus 21. Versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Era a pergunta de Jesus. Disseram eles, o primeiro, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos, as prostitutas, entrarão no reino primeiro. Os publicanos, as prostitutas, entrarão no reino primeiro. Sabe o que esse texto está querendo dizer, irmãos? Há uma profecia que Jesus havia feito. Há uma profecia que Jesus havia feito no incidente entre Jesus e o centurião, que não fazia parte do povo de Israel. Depois que Jesus observa o centurião, as atitudes do centurião, Jesus olha para o centurião e diz assim: nem mesmo no meio do povo adventista achei cristão com tamanha fé. Eu vos digo, ele vira-se para os discípulos e diz assim: eu vos digo, naquele dia acontecerá o quê? Virão gente do Oriente ao Ocidente, sentarão-se na mesa com Abraão e Isaac, e os filhos do reino serão jogados fora. Isto é uma profecia que Jesus falou. Isso vai se cumprir. É uma profecia que ele disse. E você sabe para quem Jesus estava direcionando essa profecia? Para o povo de Israel. E quem é o povo de Israel? Somos nós. Somos nós. Misericórdia. Vamos para o livro de Mateus. Mateus 8. Mateus 8. Vamos para o livro de Mateus 8. Mateus 8, versículo 10. Mateus 8, versículo 10. Diz assim: quando Jesus ouviu isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, não encontrei tamanha fé, nem mesmo em Israel. Jesus passa o seu olhar para a igreja de Cariango. Ao cruzar o seu olhar para nós, o que ele vê em nossos corações? O que ele observa em nossos corações? Jonas foi um profeta levantado para uma missão específica. Deus tinha um propósito com Jonas. A verdade, Deus tem um propósito conosco nesse tempo do fim. Deus levanta Jonas e diz: Jonas, vai pregar para Nínive. E Jonas, ao ouvir esse convite de Deus, ele declinou do convite.
Sabe por quê? Porque aquele não era um povo de Israel. Era um povo que estava cheio de problema. O tribalismo dentro da própria igreja. Quando nós queremos que a salvação é restringida só para nós, essa igreja é do norte, nós não queremos sulanos a liderar a igreja. Essa igreja é do sul, nós não queremos do norte liderar a igreja. A fulana que entrou agora para a igreja não pode ocupar esse cargo específico. Temos que lhe dar esse cargo ali. Ela não pode ser diaconisa, não pode. E nós matamos o corpo que Jesus orou para a unificação do corpo. E nós deixamos o ancião se matar no ministério. Nós queremos que ele erra para depois nós rirmos da cara dele. Quando o teu mandato terminou, você que no teu mandato insistia aqui em frente para os irmãos se doarem para o ministério, virem para a igreja, você insistia com esses apelos, mas o teu mandato terminou. Escolheram uma outra pessoa, você muda de igreja, vai para uma outra igreja, leva a tua esposa e a igreja fica vazia. Por quê? Porque você não atura. Você queria permanecer ali. Você queria ser eterno. Você queria tradicionalizar a própria igreja do Senhor. Somos nós que vamos ficar aqui. Somos nós que mandamos isso. Aqui nessa classe especial de ancião ninguém mexe. Os cargos normais colocam os planos. Miriam e Arão vão ter com Moisés, confrontando a própria liderança de Deus. Jonas, quando recebe a mensagem, ele foge. No alto mar, onde ele estava no meio de pagãos, Jonas, no meio da tempestade, ele desce no porão. Quando você está enrolado com teus pecados, você não tem vontade de subir a cruz do Calvário. Você desce para o porão se esconder com teu pecado. Mas nos momentos difíceis, onde a tempestade se abatia, os pagãos estavam orando. E Jonas, o judeu, estava lá escondido no porão. Sabe lá o que ele estava falando no seu coração? Mas os seus tinham um projeto com Jonas. Mas o tribalismo no coração de Jonas era maior do que a sua própria fé. E quando os pagãos estavam lá, reconheceram que havia um que estava lá dormindo. Nós estamos dormindo dentro do contexto do grande conflito, onde Deus tem uma mensagem urgente a ser pregada. Nós estamos dormindo com a mensagem, enquanto milhões de pessoas aqui ao redor não têm acesso a essa mensagem que os irmãos não estão a entender. Eu vou falar direito. Irmãos que têm dívida com os próprios vizinhos, cuja conduta os vizinhos reprovam. Quando nós batemos a porta para evangelizar, eles não aceitam, porque nós temos problema com os nossos vizinhos. Como é que eles virão à igreja? Sabe, da Filda até aqui o Cariano é muita população. Sabe, ali no Talalice é muita população. Daqui até a Tunga é muito distante. Daqui até o Cateira é muito distante. Essa seria a igreja central da administração do Casenga. Essa igreja estaria lotada, abarrotada de gente. E aqui nós iríamos lutar para abrir salões. Essa seria a luta nesse preciso momento. Mas não tem sido a luta. Não tem sido a luta. Que Deus tenha misericórdia de nós. Jonas estava lá no porão. E quando ele foi confrontado com a verdade, quando Deus confrontou Jonas com a verdade, Jonas disse: a culpa é toda minha. Você tem admitido os teus erros? Dentro do grande conflito, no cenário do grande conflito, nós temos admitido nossos erros ou temos justificado as nossas ações? Não é bem assim. Não é bem assim. Afinal, todo mundo erra. Não, nós não podemos colocar mesmo fulano, porque ele ainda é neflim no conhecimento da palavra de Deus. Não, o que é que ele vai falar para a igreja? Não são as tuas técnicas que vão conseguir fazer com que a igreja anda. É no Espírito do Senhor. É no Espírito do Senhor.
Senhor, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essas palavras, jamais raiará a luz no meio deles. Não é as tuas técnicas. A irmã Ellen White, no livro Grande Conflito, página 338, ela diz assim: o cenário do grande conflito vai terminar. Este evangelho vai sim impactar pessoas. Mesmo que nós coloquemos barreira, Deus vai avançar com a missão. E eu vou te contar um testemunho. No final você vai perceber por quê. Mesmo que nós não falarmos, as pedras vão falar. E foi isso. Ela diz, a irmã Ellen diz, que não são os nossos argumentos intelectuais que vão fazer com que a missão termine, mas o testemunho, a conversão, o caráter transformado. Os vizinhos vão olhar para nós e vão dizer: o evangelho teve poder de transformar a vida desse senhor, eu quero conhecer esse Deus. Você poderia dizer amém? Você poderia dizer amém? Vamos dizer amém? Amém. Não tenha dificuldade de dizer amém. Porque nós vamos caminhar para o céu, mas resolvendo nossos problemas dentro. Tal como Moisés chamou Miriam e Arão. Vocês estão discutindo a respeito disso? Vamos perante o Senhor e vamos levar o problema. Vamos ver se eu estou errado. Se eu fui buscar a pagã para colocar no meio de Israel por minhas vontades próprias. E Deus apareceu ali. E nessa reunião, Deus chama Miriam. Você sabe como o coração de Deus tem se partido ao meio quando os irmãos saem da igreja? Você sabe disso? Quando o teu mandato termina e você pede a tua carta e vai para outros locais, porque você está aborrecido com a igreja, você não aguenta a igreja. A minha pergunta aqui, a minha humilde pergunta aqui é: quem morreu em nome dessa igreja? Foi quem? Foi o sangue de quem que pagou o preço do nosso pecado. Foi quem? Então você não deve sair da igreja porque o ancião não está te compreendendo. Você não deve sair da igreja porque esse mandato agora é para o outro ancião. Você não pode sair da igreja porque o cigano ou a cigana colocou a tua vida num cabide e todo mundo está escolhendo qual é a parte melhor dessa cor da roupa. Sabe? Deixa que eles dividam a roupa como a roupa de Jesus foi dividida na cruz do Calvário. Deixa que façam isso. Mas ajoelha-te e dobra o teu joelho e ora ao Senhor. Ora a favor da vida de quem te fala mal. Jonas é lançado no mar porque ele admitiu que os problemas eram ele. E é lançado no mar. Ali, no alto mar, Jonas fez uma oração como ele nunca antes tinha feito. E os céus, quando os céus decidirem ouvir o teu clamor, os céus não vão ouvir o teu clamor nos melhores momentos. Nos momentos mais difíceis, os céus vão ouvir o teu clamor. Não importa qual é o teu pecado, Deus vai ouvir o teu clamor. Deus ouviu o clamor de Jonas. E Jonas foi mandado novamente para Nínive. Mas há um problema sério aqui. O coração de Jonas relutantemente lutava contra o tribalismo. Mas Deus ouviu o quê? Deus ouviu o quê? A oração de Jonas. Deus ouviu a oração de Jonas. Deus não é movido pelas nossas circunstâncias que vivemos aqui na terra. Deus conhece até o desfecho da história de cada um. E Deus ouviu a oração de Jonas. E Jonas foi mandado para Nínive. Só que Jonas levava uma mensagem completamente santa, mas com um coração cheio de tribalismo. Quando ele começou o seu sermão, não fez uma oração. Ele começa falando sentença para os povos de Nínive. Graça para mim, sentença e morte para vocês. Em 3 dias, Nínive será destruída. Arrependei-vos de vossos pecados. Em 3 dias, Nínive será destruída. Esse era o sermão de Jonas.
que, se você ler o livro Profetas e Reis, você vai ver que a cidade de Nínive era uma cidade assanguentada, com muitos problemas de imoralidade, pecado a alto nível. E eles não eram judeus. Só que enquanto Jonas começa a pregar, a levar a sua omelete, ele começa decretando sentença ali. Graça para mim. E é isso que nós fizemos. Graça para mim. Condenação e inferno para os outros. Perdão para mim, mas sentença para os outros. Carne para mim, osso para os outros. É isso que estava a acontecer ali. E o povo de Nínive, ouvindo a mensagem de Jonas, arrependeram-se, rasgaram as suas roupas, confessaram seus pecados. Sabe o que Jonas fez? Os irmãos sabem o que Jonas fez? Jonas subiu em uma montanha, esperando que o fogo descesse do céu para destruir os ninivitas. Mas ele já tinha pregado o quê? Graça para a minha família, mas condenação para quê? Para os outros. Misericórdia. Acho que vocês não estão a entender o âmago desse sermão. Enquanto Jonas esperava a sentença dos céus, Deus estava demonstrando misericórdia até para Jonas. É que quando a nossa vida está mesmo coberta de pecado, nós nem sequer conseguimos perceber que a missão de Jesus foi a unificação de tribos e línguas. Não há distinção em povos. Todos nós somos membros de um mesmo corpo. Mas Jonas não estava entendendo isso. Jonas esperava que o fogo descia. O triste aqui não o âmago dessa história de Jonas não é o animal, a baleia, não é o agitar do mar, não é o povo de Nínive. A triste realidade aqui é Jonas. Ele esperava que o fogo descesse do céu para destruir o povo que não era da mesma tribo. Deus tem uma mensagem para nós nos últimos dias. Em Apocalipse, você encontra as 3 mensagens ali. Quem deve pregar essa mensagem ao mundo? Quem deve pregar, irmãos? Somos nós. Mas se o Evangelho não impactou, não transformou a minha vida e a vida da minha família, que testemunho eu vou contar para as pessoas que estão fora? Qual é o testemunho que eu vou dar? Se quando eu vou para pregar o Evangelho, a pessoa que eu me deparo é a pessoa que eu emprestei e não paguei. Fui desonesto. Que testemunho eu vou dar desse Evangelho? Quando nós somos chamados para a causa do Senhor, somos chamados para a missão, ao invés de nós virmos para a igreja, nós ficamos acomodados em casa. Deixa lá ele, eu vou ver o que vai acontecer. Vingança. Você está se vingando contra a causa do Senhor? Nós pensamos aquilo que arrazoamos dentro do nosso coração, Deus não vê. Quando Miriam começou a falar com Arão, Deus ouvia tudo que eles estavam falando. Há uma mensagem a ser pregada para a igreja, só que você não está entendendo. Você abre o livro de Daniel. Você abre o livro de Daniel e você repara que nos fins da vida de Daniel, um anjo aparece para Daniel e diz assim: Daniel, essas palavras que você teve acesso não é para o teu tempo. Muita coisa foi falada aqui. Fecha o livro, sela. Isso é para o tempo posterior. Mas a tua herança está guardada. O anjo diz para Daniel: Daniel, você é um homem muito amado. Isso é um elogio dos céus. Se um anjo aparecesse a mim e dissesse: Samuel, você é um homem amado pelos céus, você não sabe a festa que eu iria fazer, irmãos. Daniel, ao receber essa revelação, Daniel não se acomodou. Daniel continuou até os últimos dias da sua vida servindo ao Senhor, mesmo com elogio tão
tão grande que ele recebeu do anjo. Abra o livro e fala sobre o apóstolo Paulo. A propósito, é a lição que nós estamos lendo. Nos últimos momentos da vida do apóstolo Paulo, ele proferiu uma das melhores palavras, um dos melhores poemas que eu já ouvi em toda a minha vida, mas nos momentos mais difíceis da vida do apóstolo Paulo. A propósito, enquanto ele estava sendo levado para ser morto, ele dizia: combati um bom combate, terminei a carreira. Terminei a carreira. A coroa me está guardada. Fecha o livro do apóstolo Paulo e se pergunta: você teria a coragem de dizer para ti mesmo isso? Se os céus dissessem terminar com a história da vida do planeta Terra e Deus trouxesse o juízo sobre a humanidade, você falaria isso para ti mesmo? Ao olhar para dentro de si, a olhar para dentro de nós, falaríamos isso? É triste, porque enquanto o livro de Jonas termina, você não encontra na Bíblia o livro de Jonas 5, não encontras. A história da vida de Jonas terminou, a mensagem foi pregada, mas o mais triste não é isso. O mais triste é que a mensagem que ele levou não converteu o seu coração. A história encerra-se ali e não sabemos o posterior da vida de Jonas. Foi um mistério e não sei por que Deus decidiu terminar com esse mistério. Eu vou convidar os irmãos a abrirem o livro da irmã Ellen White, o livro Profetas e Reis. O livro Profetas e Reis, na página 272 a 273, ela diz assim: a cidade de Nínive no final arrependeu-se, mas quanto ao profeta que fora instrumento para levar aquela mensagem maravilhosa, não há registro de arrependimento por sua estreiteza de espírito. Quando a irmã Ellen White usa estreiteza de espírito, estava a se referir ao tribalismo que estava enraizado no coração de Jonas. E ela continua dizendo assim: Jonas, com estreiteza de espírito, o tribalismo deixou um registro na história, a sua vida. A mensagem foi pregada. Os pagãos se arrependeram. E Jesus Cristo, na Bíblia, quando fala sobre Jonas, ele diz: quando os niniveus serem ressuscitados no dia final, eles vão reprovar a vossa própria vida. A mensagem foi dada para os pagãos. Os pagãos se arrependeram. Mas Jonas, você não encontra Jonas 5. Jonas estava cheio de tribalismo no seu coração. Como você tem vivido esses últimos dias? Como está a tua experiência de vida? Como você encara o cenário que estamos a viver? Você repara para Angola. Eu estava falando com um grande missionário que nós conhecemos dentro da igreja, um amigo meu que inspirou-me muito no ministério, Daniel Spencer. Eu estava conversando essa semana com ele, nós estávamos fazendo uma série de programas ali, e ele disse assim: ao olhar para o cenário do grande conflito, aquilo que nós víamos como futuro, estamos a viver. Não resta mais tempo. O tempo acabou. Não resta mais tempo. Só que o grande problema, a triste realidade, é que nós não estamos a compreender que o tempo terminou. Não estamos a compreender que no lugar santíssimo o teu nome pode passar nas mãos do sumo sacerdote. E quando ele tentar advogar sobre si, qual será o estado do teu coração? O tribalismo, pecado acariciado, uma vida dissoluta dentro da igreja.
igreja, qual será o resultado da tua vida? Eu estava no Kazenga, fazendo uma semana de conferências bíblicas. E eu estava lá numa quarta-feira sentado, discutindo comigo mesmo a respeito de uma mensagem que eu mesmo nem tinha convicção que aquela mensagem iria impactar a igreja. Eu havia chegado lá muito cedo. E no meio desse diálogo que eu estava a ter comigo mesmo, sentado lá, apareceu um senhor. Ele apareceu com uma pasta cheia de livros. E ele saudou-me. Disse: eu quero falar com o líder dessa igreja. Foi na igreja do Kazenga. Os anciãos da igreja do Kazenga podem testificar isso. A propósito, o ancião Brito estava lá na igreja quando eu estava a fazer essas conferências. Ele estava numa reunião com o pastor. E eu sentado lá, aquele jovem, eu disse: olha, os líderes estão em uma reunião. Você poderia não falar muita coisa, mas quem você é? Ele disse: eu sou um pastor da igreja metodista. Eu não sou angolano. Eu vim aqui fazer formação de mestrado de teologia. E ele contou-me a sua vida. E você vai perceber, dentro do contexto do grande conflito, Deus não tem tempo para o nosso tribalismo, a nossa luta, nós vivemos assim truncadas dentro da igreja, queremos nos matar, queremos nos combater, lutar um contra os outros, destabilizar o membro, o corpo, a igreja fica destruída, igreja vazia. Nós conhecemos da mensagem da beleza do sábado, nós conhecemos do juízo final, mas nós não se santificamos a obediência a esta verdade. Nós sabemos, essa mensagem não foi preparada para você, essa mensagem foi preparada para mim mesmo. Essa mensagem foi, Deus preparou essa mensagem para mim mesmo. Como eu estou no cenário do grande conflito, em breve a luta vai terminar. Mas Jesus, ao visitar a nossa vida, qual será o desfecho de Elias, de muitos outros gigantes na fé? Quantos irmãos já não estão aqui na igreja? Antes de avançar para esse testemunho, eu gostaria de te dizer: eu havia me encontrado com um jovem dessa igreja. E ele disse assim, eu perguntei, ele reconheceu e disse: eu conheço de algum lugar. Há muito tempo eu cruzava a igreja do Cariano. E eu via-te lá à tarde, nos debates do Espírito de Profecia. Eu ouvia os vossos comentários. E sabe, eu só ia lá à tarde para ouvir mesmo os debates. Eu ouvia aqueles debates. E eu me alegrava com aquilo. E eu perguntei: irmão, você já foi batizado? Você está lá na igreja do Cariano? Ele me disse: não, eu não consegui ainda me inserir. Eu ainda não consegui me inserir. Eu não vou expor aqui o irmão, porque eu creio que ele não está até aqui. Mas eu espero que no próximo sábado ele esteja aqui. É alguém muito conhecido no vosso meio. Por que você ainda não foi batizado? Não consegui me inserir. Eu não vou abrir a situação. Mas ele disse simplesmente: eu não consegui me inserir. Eu estava lá ouvindo aquele senhor, aquele pastor. E ele disse: eu estava no quarto da minha casa. Os irmãos estão há anos sem enviar dinheiro para mim se alimentar. Eu estou morrendo de fome. A minha vontade, eu já fiz solicitação à minha família para lutar, economizar alguma coisa para eu apanhar passagem e voltar para o meu país de origem. Ele é um desses países que professam o islamismo. Eu não estou aguentando com a fome. Eu vi o traço daquele homem. Eu duvidei. Ele abriu a pasta dele e ele me mostrou todos. Eu vi claramente todos os documentos. Inclusive aquele homem havia feito formação nos Estados Unidos. Era um homem pesado. Ele estava lá passando mal de fome. E naquela noite, você vai entender por que eu trouxe essa mensagem para ti. Naquela noite, ele estava lá chorando com muita fome, sem energia para se levantar.
e parecia o último dia da vida dele. Ele olhou para os céus e disse assim: Senhor, estava sem palavras. Quando ele se deitou, estava dormindo, apareceram duas pessoas no quarto daquele jovem. Entenda o que eu vou te contar. O próximo sábado eu vou trazer esse pastor aqui, se ele aceitar o convite. Ele recebeu visita de dois jovens no quarto onde ele estava. E um deles sentou por cima da sua cama e disse: olha, chamou pelo nome dele: você não vai morrer. Isso foi um propósito dos céus. Você não vai morrer. Levanta-se amanhã pela manhã, você vai para o sítio que eu lhe vou indicar. Quando você chegar no sítio que lhe vou indicar, você vai se deparar com um jovem vestido assim. E esse jovem vai falar para você: o que você deve fazer é conhecer a mensagem que você terá acesso. E quando você conhecer essa mensagem, você vai viajar para o teu país. Você vai pregar para a tua igreja. Você vai falar para a tua família a mensagem urgente que você terá acesso. Mas você não vai morrer. Esse homem levantou-se da cama e tudo que ele pensava era apenas uma alucinação da fome, resultado da fome e da fraqueza que ele estava sentindo. E na manhã seguinte, ele se levantou. Ele se dirigiu para a igreja do Kazenga. E enquanto ele ia andando, ia rodando, cruzou e encontrou a igreja aberta. Estranho. A igreja estava vazia. Havia apenas uma equipa de pedreiros que estavam lá no batisteiro, reestruturando o batisteiro. E ele encontrou-me lá, sentado, discutindo com o sermão. Você não está entendendo. Os irmãos do Kazenga testificam claramente isso que eu vou te contar. O sermão que eu preparei para pregar da igreja do Kazenga era a fome no contexto do grande conflito. Era o sermão que eu tinha preparado aquele dia. E eu não estava convencido com aquele sermão. E aquele senhor sentou-se de lado e depois da conversa eu disse para ele: vamos assistir o culto. Você não vai sair aqui com fome. Vamos assistir o culto. E ele permaneceu ali. Ele sentou-se no primeiro banco. O sermão foi pregado e coincidiu com a vida que ele estava vivendo, com o contexto da fome no cenário do grande conflito. O apelo foi feito. Aquele jovem levantou-se e veio para a frente. Ele se entregou para Jesus. Ele recebeu a mensagem. E os anciãos no gabinete, eu me abri e confessei a verdade que aquele senhor estava vivendo. E os anciãos se reuniram. Se os irmãos tiverem dúvida, perguntem os anciãos do Kazenga. Há lá um ancião chamado Elias, né? Irmão Elias, na igreja do Kazenga. Ele olhou para mim e disse: irmão Samuel, vamos agora com o irmão até a cantina. Fizemos uma cesta básica para aquele pastor. O pastor não conseguia se comunicar bem no português porque ele tinha o idioma do seu próprio país. Ele saiu daquele local, levou a comida para sua casa, mas ele não levou o alimento físico, levou o alimento espiritual. Vocês não entenderam o contexto dessa mensagem. Aquele homem era um pagão. Ele não conhecia a mensagem do Adventismo. Mas Deus levanta esse homem no meio do problema em que ele estava dizendo, e os anjos disseram para aquele homem: você não vai morrer. Você vai conhecer essa mensagem. Quando você sair daqui e ir para o teu país, você vai pregar para o teu povo, porque a mensagem tem urgência de ser pregada. Esse pastor, meses depois, ligou para mim. Ele disse: irmão Samuel,
envia-me os materiais da tua igreja. Eu selecionei o grande conflito, a história da redenção, patriarcas e profetas, juntei a coleção para ele entender o cenário do grande conflito. E eu enviei para aquele homem estudioso, aquele pastor que lia muito. E ele fez um mês lendo toda aquela mensagem. Eu tenho toda a conversa no telefone com esse homem. Tenho todos os materiais que eu enviei no WhatsApp para esse homem. E ele leu nitidamente toda aquela mensagem. E ele disse consigo mesmo: eu nunca encontrei uma igreja com tamanha e com profundeza da verdade como eu estou encontrando nesses livros. Que tipo de livros são esses? Eu faço teologia, eu fui até os Estados Unidos, eu viajei em vários países, eu estou fazendo mestrado de teologia. Eu nunca tive acesso a um livro com tamanha profundeza de teologia como esse que eu estou lendo. Quem é esta senhora? Eu disse, ela chama-se Ellen White. Ela não fez o mestrado que você está fazendo. Ela fez a 3ª classe. Mas tudo o que ela escreveu foi uma revelação divina. Ele foi impactado com o poder da mensagem. Será que você sabe a urgência da mensagem que deve ser pregada no contexto do grande conflito? Será que você está percebendo que Deus não está preocupado com as nossos litígios dentro da igreja? Há uma obra enorme a fazer no contexto do grande conflito. Esta semana nós estaremos aqui e você vai perceber, à luz dos testemunhos, o cenário do grande conflito. Eu vou chamar aqui os meus amigos para cantarem o último louvor. E esse apelo que eu estou fazendo para a igreja não é um apelo emocional, que você se sente tocado, mamão com açúcar, você chora, mas quando sai daqui continua a mesma pessoa. Não. Se você entendeu a mensagem que foi aberta aqui, o apelo que Deus está fazendo é uma transformação, uma mudança de conduta. E esta semana eu estou te convidando. Nós vamos lutar. Tal como Jacó lutou a noite toda, nós estaremos aqui falando a respeito dessa mensagem urgente que deve ser pregada no tempo do fim. E o meu convite é que você faça todo o esforço de aparecer aqui. Não importa quais sejam as circunstâncias, lança-te um desafio para acompanhar toda a semana. E eu vou convidar então o grupo que entoe a canção especial. Não importa onde fores, Deus contigo estará. O passado Ele apaga e o novo te dará. Não importa onde fores, Deus contigo estará. O passado Ele apaga e o novo te dará. Não importa onde fores, Deus contigo estará. O passado Ele apaga e o novo te dará. Se você perdido estás, sem rumo a vagar, olha Cristo
uma passará, não importa onde fores, Deus contigo estará. O passado ele apaga e um novo te dará. Não importa onde fores, Deus contigo estará. O passado ele apaga e um novo te dará. E o novo te dará. E o novo te Deus seja louvado. O tribalismo, ele é contra o caráter de Deus. O convite que Deus faz não é restringido apenas à nossa família, mas para o mundo inteiro. E se de repente você estava esperando um sermão que falasse sobre milagres e prosperidades, e de repente você foi confrontado com uma mensagem dura como essa, mas o Espírito Santo falou ao teu coração, eu convido você a se levantar para juntos orar. E esta semana seja uma semana de lutas, mas que essa semana seja um encontro verdadeiro com Deus que move céus e terra. E todo aquele que no seu coração decidiu fazer esse voto, que nos unamos em oração e dizamos todos amém, e que o nosso choro soba no trono do Senhor como um grito de socorro, e o Senhor entregará as nossas orações como advogado nas mãos de Deus, que nunca perde nenhuma batalha, e as nossas respostas serão ouvidas segundo o desígnio do nosso coração. Amém? Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor levante sobre si o seu rosto e nos dê a paz. Feliz sábado, irmãos. Agora vamos falar com alguns participantes. Olá, muito boa tarde. Qual é o seu nome, por favor? Boa tarde, chamo-me Rosália Ngueve Ching. João Cristiano Coleno. Sou Zacarias Calepeta Xing. Laurinda Mutaka. Josias Manuel. Sendo hoje o último dia, acho que valeu a pena ter participado? Na verdade valeu a pena ter participado neste evento espiritual, não é? Onde tivemos a oportunidade de ouvirmos um pouco acerca... Uma mensagem para todos aqueles que participaram, uma mensagem de esperança,
de que de facto nós aguardamos a bem-aventurada esperança que é o regresso de Jesus Cristo à Terra. Precisamos olhar para cima e não para baixo. Graças a Deus, acho que valeu a pena. Estamos aqui, aproveitamos no máximo, ricas mensagens. Como vemos, tivemos como tema Credes em seus profetas e aprendemos muito daquilo que foi o tema do Congresso. E agradecemos bastante por tudo que se fez aqui, porque temos a certeza que ao sairmos daqui não sairemos vazios, mas saímos transformados e reavivados. De facto, valeu. Foi um tema que eu acredito que cada um de nós aqui acolheu alguma coisa. E, claro, o Congresso visa reavivar cada um de nós aqui e entendemos nós que cada um de nós pode tirar alguma coisa. No último momento marcou-me a presença do coral de Boa Nova, que vem da cidade do Ambo, e instrumental também que nos brindou com seus hinos especial, que vem daqui da igreja bem vizinha, no 4 de abril. O que lhe marcou? O que mais me marcou é mesmo a dedicação de certas pessoas e o número de batizados. Isso marcou-me bastante. O que mais me marcou foram a mensagem, em primeiro lugar, foram ricas mensagens e o número de visitas que foram se dedicando ao longo da atividade não adventista foi maior e isso devemos louvar a Deus pelo que Ele fez. Uma mensagem para aqueles que faltaram. Para aqueles que faltaram, tenho a dizer que só perderam. Foi muito agradável e vai nos ajudar também a refletirmos que Cristo é mesmo justiça nossa. O Congresso de facto foi uma maravilha. Nós gostamos bastante. Uma vez que a gente viajou para este efeito, chegamos aqui. Tem sido ou está a ser uma coisa muito, muito boa. Sentimos de facto a presença de Deus aqui e estamos a ver um reavivamento nas nossas vidas mais uma vez. Além dos grupos que convidaram, que são do Ambo e do 4, a gente ouviu a palavra de Deus falando dos profetas, da Bíblia e também conhecemos gente. Além disso, a mensagem que foi passada é sobre o amor de Cristo e o amor com o próximo. Graças a Deus, digo de boca. E praticar aquilo que nós aprendemos, porque de teoria já temos muita coisa. Que eu passo para cada irmão que participou é que não seja apenas ouvinte, mas sim praticante daquilo que a gente ouviu. Como membro do Ministério Jovem da Igreja do Calombo, a gente tem um objetivo que é salvar os jovens do pecado e de no serviço, levar a palavra de Deus para todo o povo, para saber o